O conteúdo de hoje é referente ao Bitdefender, né? Vamos fazer uma análise profunda do Bitdefender e vou mostrar para você que vale a pena usar o Bitdefender, né? Então no conteúdo eu vou mostrar para vocês desde o download, instalação, vou mostrar para vocês como fazer a execução desse Bitdefender aí na máquina, né? Onde vou demonstrar como camuflar um IP, né? O IP real da sua máquina, para você se proteger de hacks, né? Usando essa ferramenta, né? Pro IP real seu ser mascarado e não aparecer para hacks, né? E também vou demonstrar como consultar se seu sistema operacional está vulnerável, né? Inclusive a gente vai encontrar 4 vulnerabilidades do sistema operacional e vamos corrigir essas vulnerabilidades. E também vamos fazer análise de malware, vírus que contém em sua máquina, né? E também vou demonstrar como otimizar o seu sistema operacional, como fazer a otimização dele, fazer destruição de dados para poder não ser recuperável, né? E também usar o cofre de senha para você gerenciar suas senhas, tá bom? Então vai ser um conteúdo bem legal, é um conteúdo que vale a pena assistir. Só que antes de começar o conteúdo, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para me ajudar bastante, tá? E também você vai receber notificação do vídeo que eu publicar. Vou deixar aí na descrição o cupom de alguns cursos que eu tenho publicado, tá lá no site da Udemy, tá? E se você acessar o link que eu vou deixar na descrição, o link jpitsec.com/cupons, você vai conseguir descontos. São cursos relacionados à segurança ofensiva, né? Onde você vai compreender e aprender como funciona na prática um ataque hack, tá? E também de programação Python. Você vai estar apto a criar aí automação de processos, criar um robô de automação para automatizar tarefas, processos que você executa aí diariamente, repetindo. Você vai acessar aí o site bitdefender.com.br, tá? Fala aqui que o Bitdefender é um líder global em segurança cibernética, né? Onde você vai usar ele para poder procurar malware, vírus, proteger a sua máquina em real time, tá? Então ele vai te auxiliar bastante. Tem as versões pagas, né? Mas tem as versões gratuitas também que vai ajudar, que vale a pena usar. Então acessando o site, você vai clicar aqui em para casa, né? Porque tem para empresas e tem para parceiros também, né? No caso eu vou baixar para casa e tem aqui, ó, plano tudo em um, né? Então tem a versão aqui premium, tem a versão de segurança de dispositivo que você pode baixar aí o Bitdefender para tanto para o Windows, para celulares também Android, né? Então para o Windows você clica nesse primeiro aqui, antivírus free, né? O que a gente vai usar. E tem esse outro aqui, ó, antivírus free for Android, para Android, né? Então você pode clicar nesse aqui para poder baixar no seu celular também, né? Então eu vou baixar ele aqui, o antivírus free, que eu vou usar ele na minha máquina, sistema operacional Windows 11 que eu estou usando nesse exato momento, né? Então tem essa opção aqui de download gratuito para o Windows, né? Então eu vou fazer o download aqui, clicando nesse ícone de download e vai fazer o download aí dessa ferramenta, né? Ó, finalizou. Se eu clicar aqui nele e mostrar, a quantidade de GB do arquivo é pouco, né? Para ver aqui, ó, 6,703 kilobytes, né? Então eu vou aqui na parte de download, né? No lugar que ele está salvo, vou executar ele como administrador, com o botão direito, executar como administrador, para eu fazer a instalação dele, né? Então aqui eu já posso fechar esse aqui, ó. O Windows protegeu o computador. No caso eu vou aqui mais informação e vou executar mesmo assim, porque descer por causa do conflito, porque eu estou usando o antivírus do Windows, né? Windows Defender. E pode ser que gerou conflito porque ele é um antivírus também, né? Então vou expandir isso daqui e vou clicar aqui em executar mesmo assim. Tô fazendo aqui o download do Bitdefender, né? Guardar ele, finalizar esse download. E só lembrando também que se você estiver usando outro antivírus, na hora que você estiver instalando o Bitdefender, ele vai pedir você para remover esse outro antivírus. Por quê? Porque ele gera conflito, né? Se você já tiver um antivírus, vai gerar conflito e você não vai conseguir usar o Bitdefender, tá? Então essa é uma dica aí, na hora que estiver instalando, provavelmente se você estiver usando, vai demonstrar aqui na tela que vai pedir você poder desinstalar, né? Eu tô usando só o Windows Defender, tá? Eu não tô usando outro antivírus não, além do Windows Defender. E vamos ver se vai dar alguma mensagem pedindo para desativar o Windows Defender, né? Eu li aqui agora apareceu, né? Segurança Bitdefender.
Felizmente não apareceu a opção de antivírus, né? Que eu não tenho antivírus instalado. Então só o Windows Defender para o Windows Defender tranquilo. Então vou marcar essa opção aqui, segurança Bitdefender, e vou clicar em instalar. Tá aqui, informações, né? Segurança customizado, prevenção de ameaças. E a instalação está em andamento, né? Então, proteção de ransomware, atualizações automáticas, né? Esses são itens que ele demonstra aqui que vai ser usado por esse antivírus, né? Então, vai ser bem legal usar esse Bitdefender, né? Segurança customizada, né? Prevenção de ameaças da rede. E ele vai te proteger contra ameaça, né? Em real time. Então, aguardar ele finalizar para a gente seguir o próximo passo, né? Beleza, finalizou a instalação, né? Então, agora apareceu o ícone dele aqui, ó, o Bitdefender na área do trabalho. E apareceu até a mensagem do Windows Defender aqui, né? Que ele agora, eu acho que ele desativou o Windows Defender, né? Vou pular isso aqui. E agora vou abrir ele aqui, ó. Já está sendo protegido por ele, né? Pelo Bitdefender. E não pelo Windows Defender mais, né? Aí aqui eu posso criar uma conta, né? Colocar meu nome completo. E vou colocar uma senha. Você vai ter que seguir conforme que eu tô demonstrando aqui também, tá? Vou clicar em concordar e vou clicar em criar conta. Aí aqui agora tem, né, a opção do Bitdefender, né? Tem o Total Security, né? Que vem com todas as proteções, né? Proteção de dados em real time, proteção multimarca contra ransomware, online back seguro, né? Fazer compra segura, né? Através da internet, VPNs, otimização do dispositivo e proteção para todo o sistema operacional, né? Na versão free, só vai estar marcada a proteção de dados em real time, né? Então ele vai te ajudar bastante. E tem a versão Total Security, que você pode iniciar a avaliação gratuita, né? Deixa eu ver se aqui iniciar a avaliação gratuita. Mas só que se você não... Você pode ir nesse, né? E ele, que no meu caso aqui, ó, a data de validade dele é de até 1/4, né? Então no mês 3, tem um mês aí para mim avaliar essa versão gratuita. Se eu gostar, eu migro para Bitdefender Total Security. Se não, você fica só na free, tá? Então vou dar um OK. Não, OK aqui. Lembrando que você tem que criar o cadastro, né? Igual eu fiz o cadastro. E aqui sim, agora... eu vou colocar aqui esses restantes aí de 30 dias, né? Vou pular esse toque. E tem aqui, ó, você está seguro, né? E gerenciador de senhas. Tem aqui a opção de análise rápida, né? Tem de análise de sistema, análise de vulnerabilidade, VPN, safe, né? Se eu for aqui em VPN aqui, ó, eu posso instalar o Bitdefender VPN por aqui mesmo, né? VPN é que você vai usar uma VPN aí para poder mascarar o IP real, o seu IP real da sua operadora, né? E quando você for acessar site ou acessar qualquer conteúdo na internet, você está protegido, né? Você está em anonimato, né? Então a VPN serve justamente para isso, para você se proteger aí de hackers na internet, né? Proteger o IP real seu, né? Então já apareceu o ícone aqui do Bitdefender, né? Então aqui está configurando e vou clicar aqui em abrir o Bitdefender, né? Ele até demonstrou aqui meu IP, tá? E quando eu clicar em conectar, ele vai esconder o meu IP real, né? Fala que o seu endereço IP está exposto, né? Ele fala que é o endereço de IP. E quando eu ativar, ele vai pegar um outro IP, né? Tá conectando, né? Ó, conectou. E aqui, ó, ele pegou um IP diferente, né? O meu IP real tá oculto e ele tá pegando um IP mascarado, né? E aqui tem a quantidade de banda que tá consumindo, né? O tráfego nesse exato momento, né? 150 mega, né? Beleza. Então, o tráfego tá protegido. Tem aqui a opção de análise rápida, análise de sistema e análise de vulnerabilidade, né? Deixa eu configurar outras opções e depois eu volto nisso, né? Tem aqui SafePay, que é a segurança de pagamento na internet, né? Deixa eu dar
clicar aqui para ver. Recomendação mediante ransomware, não existe hipótese de perder os dados. Então vou habilitar isso aqui. SafePay, eu cliquei, mas SafePay ele vai no navegador, para o navegador, né? Então aqui eu posso fazer uma configuração aqui, ó, acessar, continuar com o SafePay, que ele abre como se fosse um navegador, Chrome, por exemplo, Firefox, Mozilla, né, e o Internet Explorer. Então aqui você consegue acessar o site e começar a fazer compra por aqui, né, que você vai estar seguro, né. Deixa eu voltar, deixa eu fechar esse aqui. Tem aqui a análise de vulnerabilidade, eu posso clicar nisso também para dar uma verificada. Então ele vai verificar, fazer uma análise de vulnerabilidade, né, e ver se acha alguma coisa, né. Mas eu vou deixar para voltar nesse por último, tá. Tem aqui gerenciador de senhas, aqui depois, agora não, para não ficar aparecendo essa opção aqui. Tem aqui em proteção tem a opção de proteção contra criptomine, né, de criptomoedas, mineração de criptomoedas, né. Então posso habilitar isso daqui, e os restantes estão habilitados, né, estão habilitado o antivírus, proteção contra criptomine, né, defesa contra ameaças, detecção de ameaças online, vulnerabilidade, firewall, você pode até configurar o firewall, remediação de ranço e anti-spyware, né. Tem aqui privacidade, né, para privacidade tem aqui o SafePay que a gente estava verificando, VPN tá usando normalmente. Tem aqui o gerenciador de senhas, você pode usar gratuito, pode saber mais aqui. Gerenciador de senha eu gosto de usar o cofre LastPass e eu uso ele, tá? E tem o OnePassword também, né? Eu vou deixar na descrição um vídeo que eu publiquei demonstrando como usar o gerenciador de senhas, né? Então, proteção de vídeo e áudio, né? Anti-track, controle de país também, né? Tem a utilização aqui também. Você pode aqui usar o antifurto, né? Otimizar, tem que clicar aqui em otimização para poder otimizar sua máquina, né? Procurar um incidente de disco, né? E aí vai fazer a limpeza, né? Para otimizar, né? Vou clicar em otimizar agora, que ele vai fazer limpeza de disco, registro e privacidade, né? E vai gerar um relatório. Aqui, problema corrigido 289 e incidente restante 8. Beleza. Então, o que eu posso fechar? Proteção de dados também. Você pode usar o distribuidor de dados, que ele vai destruir dados que você queiram, né? Você pode só adicionar aqui, faz destruição. E notificação não tem nada aqui. Algumas notificações que você pode receber, por exemplo, esse que está em verdinho aqui, ó. Vulnerabilidade, aí aqui corrigir incidência, né? Ele fala aqui, ó, esse dispositivo permite que qualquer usuário altere. Vou corrigir isso aqui, vamos ver se dispositivo permite que qualquer usuário altere as configurações da zona de segurança. Isso pode levar à execução. Beleza, vou ativar esse outro que vulnerabilidade potencial detectado. Eu vou corrigir também. Vou deixar tudo verdinho, né? Vou de um por um. Dispositivo, vou corrigir também. Potencial detectado dispositivo. Execução automática de conteúdo multimédia, mídia está ativo, vou reparar. Recurso vulnerabilidade. Então o restante aqui, ó, estão todos em verdinho, né? Em crítico aqui não tem nada, aviso, informações também. Aviso não tem nada, informações tem aqui as informações, né? E tem configuração. Que em configuração eu posso colocar uma senha aí, se eu quiser, né? Mas não vou colocar no Bitdefend. E também exibir o status de segurança do dispositivo na área de trabalho. Então vou colocar aqui também, habilitar aqui, ó, que vai aparecer aqui na área de trabalho, ó, né? Deixei ele por aqui, né? E tem modo escuro também, você pode habilitar o modo escuro, que ele vai ficar mais escurinho ou mais claro, né? Vou deixar ele mais escuro. E agora voltando aqui no geral, em recomendação de otimização, isso aqui eu já tinha visto, né? Já tá ok. Copilot. Deixa ele tá verificando novamente. Vamos ver se já tá tudo. Eu só otimizar só esses 8 que estavam pendentes, né? No disco. Beleza. Problema corrigido, 0. Incidente restante, 0. Então isso aqui tá ok. Isso aqui é assim mesmo. Análise rápida, né? Você pode usar aqui para fazer uma análise rápida do seu sistema, né? Que aí aqui agora ele vai procurar por vulnerabilidade, mas de modo rápido, né? E aqui, quando ele finalizar, ele aqui em cima que ele mostra o caminho, né? Itens de analisado e mostra quantidade. Tempo percorrido, resolvido, itens não resolvido e tem aqui protegido por senha, né? Então aqui vai analisar um por um e se ele achar que corrigido, ele joga para cá, ó, quantidade, né? Mas eu não vou deixar isso percorrer, não vou parar porque vai demorar muito, né? Mas aí você deixa rodando. Tem análise de sistema também. Análise de sistema. Sua primeira verificação do sistema está prestes a começar. Vou dar um ok. Aí que também ele faz uma análise do sistema, né? Com a mesma informações e conteúdo do que ele mostrei anteriormente aqui. Do análise rápida.
Só que aqui ele vai fazer uma análise mais profunda, né? Então eu vou cancelar, parar. Eu vou parar também, sim, parar. Vou fechar esse aqui e vou aqui análise de vulnerabilidade também, né? Só para demonstrar para você como fica caro, né? Mas aí você deixa ele rodar por completo para ver se acha alguma vulnerabilidade, alguma detecção de ameaça, né? Aqui no caso aqui de vulnerabilidade, que foram encontrados 3 problemas de vulnerabilidade, né? Uma alteração nas configurações do sistema foi detectado, uma alteração nas configurações detectado, né? Então aqui tem aqui de segurança do sistema operacional e também de segurança do navegador, né? Risco. É baixo o risco, né? De acordo com o que ele vai mostrando aqui, ó. Risco baixo e vamos ver do navegador. Risco baixo também, né? Então vou deixar ele rodando aqui, vamos ver se ele acha mais, né? Mas ele encontrou 3 ameaças. Aí quando você expande isso aqui, você pode corrigir a incidência, né? Você pode clicar aqui em corrigir, que ele vai corrigindo e vai ver se acha mais, né? Corrigir também e aqui corrigir também. Mas é bom você entender a ameaça, né? Qual que é a criticidade dessa ameaça que ele encontrou, né? Desse sistema operacional. E eu deixo ele rodando novamente para ver se acha mais alguma coisa, né? Ele achou que de 4 atualizações críticas, né? Então, esse daqui já é importante você tentar entender qual que é a atualização crítica que ele está reportando aqui, né? Que é de modo alto, tá vendo? Então, ele achou aqui, ó. Windows Malicious Software Removal Tools, né? Cumulate Update para o Framework 3.5, né? E também o update do Windows 11 para a versão 23H2, né? E também os acúmulos de update do Windows, né? Eu vou instalar a atualização, porque isso aqui é de atualização que ele está pedindo para eu executar. E eu tenho que clicar em atualizar todos esses daqui, né? Porque o computador está correndo grande risco, né? Risco de vulnerabilidade alta, né? Pode ser explorado. Então, agora é só guardar ele, corrigir, fazer a atualização, né? Geralmente você pode ir aqui, ó, em configuração, deixa eu ver se eu acho, configuração do sistema, Windows Update, e aqui, ó, baixar e instalar tudo, né? Ó, tudo que tava aparecendo, os 4 que tava aparecendo lá, ó, já tá fazendo já tá baixando por aqui, né? Então tá baixando aqui, ó, esse aqui tá baixando 7%, e esses 2 aqui tá pendente, e esse outro aqui pendente de instalar, né? Então vou clicar em instalar, e fazer isso para tudo. Então obtém a atualização mais recente assim que estiver disponível. Vou habilitar isso aqui, ó, porque tá desabilitado. Então toda atualização recente que estiver disponível, ele vai instalar, né? Então é bom manter o sistema operacional aí atualizado, né? E aqui também, quando eu voltei aqui no Windows Defender, no Bitdefender, ele tá baixando aqui, ó, 2 de 4, 33% concluído, né? Então eu vou deixar ele rodando. É isso. Se inscreva no canal e até a próxima.